Olá a todos. Então, a gente dando continuidade, certo, ao nosso programa na área da disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 5, Arquitetura Contemporânea. A gente vai ver hoje o Norman Foster, tá certo? Eu vou maximizar aqui para passar. Então, o Norman Foster, tá? Ele faz parte de um grupo de arquitetos vinculados ao high-tech, né, ou arquitetura de alta tecnologia, que trabalha, né, como ferramenta projetual com modelos computacionais e com arquitetura paramétrica, tá certo? Dentro dessa lista de profissionais, a gente destaca, dentro dessa linha, dessa linguagem, o Frei Otto, Norman Foster, Renzo Piano, que a gente viu na semana passada, Richard Rogers, que trabalhou com Renzo Piano no Georges Pompidou, o Jean Nouvel, o Santiago Calatrava e a Zaha Hadid, só para citar alguns nomes dessa produção da arquitetura contemporânea high-tech. E o que caracteriza essa arquitetura? Então, vamos lá. O uso de membranas finas, tá? Que a gente vai ver o que é isso, e principalmente presente na obra do alemão Frei Otto. Estruturas à mostra, né? A questão da materialidade estrutural, a forma e a estrutura são muito próximas no projeto. Elas estão expostas nessas volumetrias, tá? Aparecendo aí, né, fachadas com cabos de aço, barras de pressão, como a gente vai ver nas obras que eu vou mostrar daqui a pouco. Como pele exterior a essa estrutura, a esse esqueleto, a gente vai ter grandes panos de vidros, certo? Com mecanismos de proteção solar e o uso de membranas. Todos os materiais que a gente vai visualizando nesses exemplos, nesses estudos de caso que eu trouxe hoje aqui para a gente ver, por trás tem soluções altamente tecnológicas, seja no uso do vidro, com vidro mais especial, com tratamento para conforto térmico, seja na fixação desses vidros. Então, é bom prestar bem atenção a essas imagens, tá? As soluções técnicas, claro, como está o nome high-tech, não é? Essa tecnologia, ela é explorada ao máximo na volumetria, tá certo? O que fica aparente? As tubulações, escadas, células sanitárias, tudo isso faz parte da configuração arquitetônica daquela obra high-tech, tá certo? O exibicionismo construtivo é outra característica da arquitetura high-tech, certo? E essas obras, o lado ruim, digamos assim, é porque elas têm um alto custo. Elas são obras caras, certo? E são obras que têm um certo caráter, digamos assim, publicitário, para o empreendedor, para o cliente que está executando, que está contratando essa obra. Desculpa. E as tipologias projetuais mais comuns, certo, vão ser edifícios para exposições, para escritórios, instalações esportivas, né, como estádios de futebol, ginásios poliesportivos, tá? Vão ser as tipologias mais presentes na arquitetura high-tech, tá certo? E o partido comum é uma cobertura de uma planta gigantesca. Geralmente, as plantas são muito grandes, são programas arquitetônicos extensos, tá certo? E que são abrigados com uma coberta que pousa
sobre essa grande planta. Também aqui eu estava lembrando que tem um exemplo que é bem peculiar, são os projetos Fabris, né? De fábricas, indústrias, onde a gente tem galpões muito grandes, tá certo? E com setorização diferenciada. E essa arquitetura high-tech sempre foi bastante adotada também para essa tipologia, só complementando a questão dessas características que, de certa forma, vão ser comuns a todas as obras. Bom, e que materiais, né, e tecnologia, Montanet, Joseph Montanet, um dos autores que a gente tem se aportado aqui, teoricamente, né, chama a atenção. Ele primeiro coloca que no século XIX, tá certo, as contribuições da ciência, da indústria, da tecnologia foram fundamentais para hoje a gente ter uma arquitetura high-tech. E aqui eu relembro a vocês, né, se a gente retomar o século XIX, a arquitetura do ferro, produzida no Palácio de Cristal de Londres, que é de 1851, a Torre Eiffel, de Paris, né, a ponte que o Eiffel fez na cidade do Porto, só para relembrar que isso começou, né, essa discussão, de certa forma, já estava presente, não com esse nome high-tech, mas na arquitetura do ferro, no final do século XIX, certo? Então, nos anos 60 do século XX, tá? Novas utopias tecnológicas, como as projetadas pelos ingleses do movimento Archigram, certo? Ou pelos japoneses do grupo Metabolismo. Esses dois movimentos que houveram, tanto na Inglaterra quanto no Japão, que se propõem a uma arquitetura pré-fabricada, industrializada, modulada, racional, vai apoiar também a evolução do high-tech, tá certo? Até chegar aos anos 80 do século 20 também, tá? Quando volta a aparecer, a aflorar, né, uma confiança, um diálogo com a racionalidade após uma crítica da pós-modernidade, certo? E na capacidade, né, de sintetizar esse mundo tecnológico, tá? Para as sociedades mais avançadas, como o Japão, a Alemanha, a Inglaterra, países onde os problemas econômicos não são tão graves quanto nós aqui do Brasil e da América Latina, essa tecnologia do high-tech já é bastante adotada, né? Aqui no Brasil, devido às nossas dificuldades econômicas e com a grandeza dos nossos problemas sociais e políticos, a gente não tem tido, infelizmente, uma indústria que acompanhe essa tecnologia, e muito menos clientes que possam pagar por essa arquitetura tecnológica, que é cara. Ela é bonita, ela é importante, mas é uma arquitetura onerosa, certo? Então, só ainda complementando essa nossa introdução, é importante a gente ver que a arquitetura da alta tecnologia, ela rejeita qualquer retorno historicista. O que quer dizer isso? Eles não têm vínculo com o passado e também dispensam os elementos puramente decorativos, de forma alguma, certo? Se apoia nos princípios básicos da vanguarda do século XX e o papel das tecnologias, como eu falei há pouco, né, da arquitetura do ferro, do Archigram, certo? Do metabolismo japonês, como fonte de inspiração, certo? É sim uma arquitetura redutiva, tá? Por quê? Porque resolve o máximo de questões, de problemas, como eu vou mostrar com as obras de Norman Foster, com o mínimo de formas. Ele parte de uma solução de um módulo para resolver todo o projeto, confiando
tá? Na capacidade de síntese que a tecnologia oferece. Pretende uma realidade e coerência mínimas, perseguindo a imagem do global, de um conjunto lógico e mecânico. Frisem bem isso aí, porque já já vem imagem. Sem dúvida, a Grã-Bretanha foi o principal foco da arquitetura high-tech. Isso é importante vocês terem em mente. E nomes como Norman Foster, Overup, Michael Hopkins, Richard Rogers, Peter Rice, que trabalhou com Renzo Piano, tá? Vão ser alguns dos expoentes dessa arquitetura da alta tecnologia, da arquitetura do high-tech, tá certo? Ele busca essa arquitetura, e a gente vai ver isso na obra de Foster, de Norman Foster, uma elegância no desenho, tanto no desenho quanto na obra. As obras onde predomina a própria agressividade e presença dos elementos estruturais e de instalações, como, por exemplo, na obra da Companhia do Lloyd Banco, né, projetado pelo Richard Rogers. É uma tendência que explora os campos formais, baseados na evocação ou aproximação com outras artes. A gente vai ver muito isso no Jean Nouvel, principalmente no prédio que ele faz para o Instituto do Mundo Árabe em Paris. É uma confiança no mundo científico que se desdobra em formas escultóricas e expressivas. Nós vamos ver muito isso no Santiago Calatrava, no arquiteto valenciano, né, espanhol, Santiago Calatrava. E também um abandono, de certa forma, à monumentalidade que estava presente nessas obras, tá? Vai buscar uma via mais modesta, renovadora, através da essência do material, que a gente vai ver uma linha dessa dentro do trabalho da dupla suíça Herzog e de Meuron, que também a gente vai estudar nessa disciplina de Taussig. Bom, e aí, tomando como estudo de caso hoje, dentro desse panorama, o Norman Foster, tá? Esse arquiteto, que nasceu em 1935, tá certo? No Reino Unido, ainda está vivo, tá? Possui obras notáveis pelo mundo, tá certo? Tanto na Europa inteira, quanto no Oriente, tá certo? Em Pequim, tá? Em Hong Kong. A gente vai ver obras dele, de Foster, no mundo todo, tá certo? E ele foi nomeado pelo governo britânico, pela coroa britânica, Barão Foster do Tamisa. Olha que nome bonito. Barão Foster do Tamisa. Interessante, não é? Observar que esses arquitetos, esses grandes mestres da arquitetura contemporânea, eles têm sido homenageados nos seus países, né, de origem, como, por exemplo, se a gente lembrar, o Renzo Piano, né, que hoje é senador do governo italiano, também digamos assim, um estatuto, um mérito que ele recebeu pela sua trajetória. E reconhecendo o valor do trabalho de Norman Foster, a coroa britânica deu esse título de Barão Foster do Tamisa, o grande arquiteto Norman Foster, que tem um site de arquitetura muito ativo, certo? Tem Instagram, eu aconselho a vocês seguirem. Tem muitas obras publicadas em todas as plataformas virtuais, tá? E o Norman Foster, atualmente, ele está casado com uma intelectual, uma mulher das artes, né? Espanhola, e que tem dado total apoio à carreira do Foster, né? E vice-versa. E ele fala que sobre a arquitetura de hoje, está um texto aqui em espanhol, e eu vou traduzir, que ele diz que não trocou suas raízes, nem as necessidades humanas que a originaram, mas sim uma capacidade, né, de predizer, né, as formas,
graças à velocidade e aos meios computacionais dos ordenadores, dos computadores. Ele admite que muito do que ele tem conseguido fazer se deve, né, ao que a gente chama de arquitetura paramétrica, que é a arquitetura contemporânea, que é uma ferramenta para a produção do high-tech, arquitetura paramétrica. São plataformas BIM que trabalham integradas, integrando vários projetos ao mesmo tempo, né, como o Revit e seus plugins, tá? Que possibilitam a construção de modelagens tridimensionais, de modelos físicos, tá? Que contribuiu bastante para muita coisa que a gente vai ver aqui. Então, frisem, arquitetura paramétrica é a ferramenta de trabalho de Norman Foster e seu grande escritório. Sim, porque com obras espalhadas pelo mundo todo, o escritório de Norman Foster é uma empresa, tá? E com parcerias em vários países, dependendo do continente que ele está fazendo aquela obra, terceirizado uma equipe que, dentro da sua estrutura, com sede na Grã-Bretanha, mas também com outros escritórios dentro da própria Europa e principalmente também do continente asiático, que tem sido um cliente em potencial desses arquitetos do Star System, como Foster, Jean Nouvel, Richard Rogers, Calatrava, que fazem parte do sistema estrelar da arquitetura mundial contemporânea. E para começar, agora, exemplificando alguns estudos de caso, eu trouxe aqui para vocês o prédio projetado na década de 70, tá certo? O edifício Williams, Faber e Dumas, tá? Que fica em Londres. E vocês podem dizer, nossa, é um edifício com cortinas, panos de vidro. Sim, mas pensem que isso foi feito, tá? De uma forma precursora no início dos anos 70, ou seja, 51 anos atrás, no centro de Londres, e já usando de soluções bioclimáticas e sustentáveis no edifício, tá? Ele fica localizado numa área bastante urbanizada numa esquina, tá? E tira partido dessa localização para aumentar ainda mais a área verde do local, propondo no seu teto um jardim, tá certo? Essa solução de teto-jardim, 51 anos atrás, imagino o quanto ela foi valorizada. A gente vê também uma preocupação de Foster já com as questões tecnológicas da pele de vidro, desses grandes painéis de vidro que a gente vê nos edifícios hoje em dia, e aqui no Brasil, eu acho que a cidade com mais high-tech, sem dúvida, é São Paulo, em algumas regiões de Berlim, né, bairros novos, paulistas, centros empresariais, que beberam na influência de 50 anos atrás, de meio século atrás, se a gente colocar em séculos, né, de Norman Foster. E olha o detalhamento já, né, do arquiteto, da sua equipe, em solucionar essas fixações. Então, já buscando como o encontro do detalhe dessas lâminas de vidro e a fixação através de um detalhamento inovador para aquela época, que tanto nos inspira até hoje. Observando a planta, a gente vê que a planta, como ele é um arquiteto que nasceu em 35, claro que ele teve uma formação moderna. Ele teve uma formação de princípios da modernidade, como Renzo Piano, como Álvaro Siza,
essa geração que eu tenho mostrado. E a planta é modulada, é racional, segue uma trama, os pilares são resolvidos de uma forma bastante pontual, como vocês podem ver. É uma planta racionalista, tá certo? Conforme vocês estão vendo aqui. Interessante ver que o terreno era bastante orgânico, não era um terreno regular, e ele demonstrando também uma preocupação bioclimática, digamos assim, ou sustentável, como a gente classifica hoje, mostra nesses seus esboços essa preocupação, né, em propor sheds, clarabóias, que vão trazer à luz e ventilação natural para os ambientes projetados. Como eu disse inicialmente, essas plantas da alta tecnologia, do high-tech, são plantas bem grandes, né? Ocupam quase toda a lâmina do terreno. Então, de uma forma bastante racionalista, ele distribui essa estrutura no terreno e cobre, né, de uma forma sutil esse grande pano que a planta baixa, tá? E aí, seguindo os detalhes, vejam o tanto que o arquiteto detalha, né, tudo através dos seus esboços, dos seus croquis, a gente pode observar a sua preocupação em estar estudando como resolver os problemas construtivos, e por isso que eu coloquei tantos esboços aqui nessa minha apresentação, para vocês verem a importância do desenho à mão, mesmo que os computadores, os softwares, a arquitetura paramétrica seja a ferramenta, mas as concepções, as ideias, a criatividade está na mente, né? E nós representamos arquitetos através do traço. Então, indo para a questão construtiva, para mostrar um pouco do processo para vocês, dessa tectônica, é um esquema que lembra o esquema dominó, em outra escala, claro, certo? Como vocês estão visualizando aqui, as lajes concretadas, com os pilares, os operários trabalhando na fixação desses panos de vidro, para a gente entender como isso era feito, certo? E as grandes maquetes tridimensionais, virtuais, né? E outras também utilizando de tecnologia de 3D, de impressão 3D, tá? Que o escritório fez, né? E faz até hoje com seus projetos. Realmente é uma solução desse tipo, a gente tem que entender que as ferramentas computacionais são fundamentais. Imagina uma estrutura dessa sem um programa de computador, né? E aqui a gente vê os protótipos que ele cria para o projeto. Vejam a sobreposição de lajes, a estrutura, com a estruturação das peles que vão, né, suportar as lâminas de vidro. Dando continuidade à obra, a gente vê o interior dele, que usou treliça espacial, metálica, e aí a gente faz uma referência aqui ao que eu introduzi, a arquitetura do ferro. Se a gente pegar o Palácio de Cristal de Londres, a gente vai ver no século XIX essas soluções nas garras, nas estações de trem, da arquitetura do ferro, e só que hoje com novos materiais, com alumínio, tá? Materiais mais leves, mas as proposições seguem a evolução arquitetônica e construtiva da história, tá? E agora eu vou mostrar um projeto que eu tenho assim uma admiração incrível por esse projeto, porque eu acho que ele me ensina muito da obra de Foster. E a gente olhar para esse projeto é uma aula de arquitetura. Então, assim, por quê? O Renault Center, tá, foi projetado em Swindon, no Reino Unido, tá? É uma loja
e é um centro digamos assim, de distribuição da fábrica Renault. E a Renault é francesa, né? Como a gente sabe. E lá, então, no Reino Unido, ele recebeu esse projeto, ele trabalha muito para a Renault, o Norman Foster, tem vários projetos desenvolvidos, não só no Reino Unido, como também na França. Deixa eu ir permitindo aqui as entradas das pessoas. Então, voltando para a apresentação, como eu estava mostrando para vocês, e aí esse centro da Renault, ele fica nessa área mais afastada da cidade, tá certo? E essa grande lâmina que vocês estão vendo aqui, branca, é uma grande planta, tá? Uma forma retangular com um escalonamento na sua planta baixa. E aí, pensando na solução climática, que vocês estão vendo que ele sempre pensa, ele parte para o estudo de um módulo, tá certo? De um módulo que vai resolver todo o projeto. E observem os esboços e o que o arquiteto está transmitindo: sol, a radiação solar, telhado, cobertura. Preocupação presente com a solução da coberta, certo? E aí, o que ele faz? Ele cria esse módulo gerador que eu vou mostrar, e através da montagem dele, que se repete, tá certo? Nessa malha, ele projeta todo o edifício. E aqui vocês podem ver na planta, que é o quê? Um somatório, né, de vários módulos baseados em um único, que é o módulo gerador. Esse é o módulo gerador do Foster para o projeto da Renault Center, certo? Ele parte dessa lâmina de 24 por 24 metros, soluciona a questão estrutural da cobertura, tá? Projeta as peles e toda a estrutura, e através disso replica, formando uma trama. Realmente eu diria que é uma aplicação contemporânea de tudo que Le Corbusier pregou naquela época, né? O Foster, ele consegue de forma brilhante trazer a racionalidade projetual, modular, racionalista para a arquitetura contemporânea. E o resultado é essa arquitetura leve, limpa, racionalista, high-techiana, certo? Aqui no corte, a gente está vendo, nesse corte ilustrativo, a estrutura toda metálica, tá? Pré-fabricada, com os tirantes, tá? E a solução do programa aqui embaixo dessa grande coberta, tá certo? E aqui vocês vão ver o processo construtivo, porque vinha tudo já pré-fabricado, só para montar. Então, a obra é feita rapidamente, porque o processo industrial que está posterior ao projeto agiliza a fase de construção. E hoje a gente vê muito aqui no Brasil um início, né, dessa arquitetura em alguns edifícios que nós vemos pelo Nordeste, poucos ainda, poderia ser mais, em arquitetura usando o steel frame, né? Com steel deck, pilares e vigas de aço, mas o Foster já tinha essa prática 40 anos atrás, nesse projeto que a gente está vendo, né, revisitando no Reino Unido. Vejam o detalhe do pilar com os cabos de aço, tá certo? E é muito bom, assim, para o jovem arquiteto, para essa nova geração, olhar essas produções, aprender como constrói, aprender como é a técnica construtiva, como é a tectônica. Porque não é você desenhar, é pensar como é que eu vou construir
isso que eu estou desenhando. E é olhando esse processo construtivo, por exemplo, de Foster, dessa arquitetura high-techiana, que a gente vai aprender, entende? E aqui vocês estão vendo um detalhe da cobertura, os operários trabalhando, montando essa cobertura, porque aquele módulo que eu mostrei, ele tem uma queda de água que canaliza para um pilar, e daí faz a drenagem, e recebe também mantas de impermeabilização para poder resistir às intempéries. Detalhes dessa estrutura pronta, montada, e vocês vejam que alguns espaços embaixo são ocupados, outros não, fazendo um jogo de cheios e vazios no espaço, na planta, né? Digamos assim. Fechando esse projeto, então, fixem nas soluções estruturais, onde a estrutura tem um papel preponderante na forma desse volume e na produção desse objeto arquitetônico. E agora eu vou mostrar um exemplo bem maior, que foi assim, uma revolução quando foi divulgado, foi o projeto do HSBC, o banco, certo? Uma instituição bancária fortíssima no mundo, tá? E que foi projetado pelo escritório de Foster e construído em Hong Kong, tá? No final dos anos 70, começo até meados de 86. O projeto é monumental, é gigantesco esse projeto, certo? E ele durou 7 anos a sua execução, para vocês terem uma ideia. Mas é uma cidade verticalizada e toda em arquitetura high-tech, certo? Então, a empresa que construiu o Faru, que é uma inglesa, e a altura desse prédio são 183 metros. Imaginem isso, tá? É assim, realmente é uma cidade vertical, certo? Ela está inserida no meio, no centro da cidade, realmente, no coração da cidade, e foi uma obra que teve que ser feita com toda a atenção tecnológica para não prejudicar o fluxo, né, de tráfego de rua, das ruas desse entorno, né? Por quê? Imaginem uma obra gigantesca, monumental dessa, numa cidade. O transtorno, né? Os impactos de tráfego, ambientais, que uma obra dessa não trouxe, certo? E foram 4.500 operários trabalhando. E não só lá, em vários lugares do planeta. Tinham operários trabalhando, produzindo peças pré-fabricadas e no Japão, outros na Alemanha, outros na Grã-Bretanha. Toda a estrutura veio da Grã-Bretanha para Hong Kong, só para vocês terem uma ideia, certo? E assim, foi assim uma obra simbólica da arquitetura high-tech na contemporaneidade. Quando a gente fala assim, um exemplo de high-tech no mundo, o HSBC, projetado por ele em Hong Kong, certo? E aqui a gente está vendo a maquete da inserção do edifício na paisagem urbana, e é uma estrutura de aço, né? Entre edificações maciças, digamos assim. A estrutura é gigantesca, e aí eu digo mais, que daí a importância de se trabalhar a arquitetura e engenharia, né? E principalmente a engenharia civil, a engenharia de cálculo, a engenharia estrutural e os projetos complementares, porque a boa arquitetura da tecnologia, ela dialoga totalmente com a engenharia, certo? E é concomitante à outra. Projetos compatibilizados, estrutura, instalações, ar-condicionado, incêndio, tá? Tudo está presente
nesse complexo entre construção, desenho e desenvolvimento do processo projetual e construtivo, certo? Mais uma vez, olha, um edifício tão gigantesco, né? E claro, tinha que partir de quê? De uma planta altamente racional, uma planta altamente ortogonal, limpa, modular, mais uma vez. E essa racionalidade está presente nas estruturas que vocês estão vendo, o jogo de 4x4, né? Jogo de 4 em 4 pilares, os blocos de circulação vertical, com cores de elevador, escada de incêndio, todas bem setorizadas, tá? E como elemento escultórico, uma escada rolante, né? Escultórica, certo? E aqui a gente vê mais uma planta, onde ele articula, ele vaza, né, aquela planta do térreo para ter mais leveza e transparência entre os diferentes níveis do espaço interno. Aqui a gente vê nessa imagem, e que assim que é bastante rica, os detalhes arquitetônicos e construtivos dessa obra. A tecnologia dos pilares, das escadas, dos elevadores panorâmicos, das peles, tudo modulado, tudo pré-fabricado e tudo muito bem dimensionado. Olhem só esses desenhos e observem isso que eu estou falando. Eu acho fantástico esse detalhe, me impressionou muito quando eu estava montando a aula, certo? Essa riqueza da perfeição de cada pavimento desse. Ele não repete, ele faz um jogo, né, com sua equipe, porque aí são vários arquitetos trabalhando. O Norman Foster, ele cria, concebe, mas o desenvolvimento é toda uma equipe que tem por trás e muito competente, porque a gente vê o nível de excelência desse projeto do ponto de vista do desenho e do ponto de vista do detalhe, claro, da construção. Olha esse pavimento vazado que eles criam para criar um contraventamento da estrutura, né? Para quebrar e fazer tipo um pavimento intermediário naquela altura de 183 metros. Olhem isso aqui, certo? E dando continuidade, algumas imagens internas dessa arquitetura, onde a gente vê, como eu disse, o high-tech, ele exibe a estrutura, ele tira partido disso, ele mostra, ele quer mostrar como é que é. Então, aqui está toda a solução dos pilares, de vigas, de lajes, está tudo à mostra. Outro ângulo, a escada, né, com 2 lances, tá? Que fica no térreo e distribui para esse mezanino, tá? Do pavimento subsequente. Também a estrutura toda à mostra, como vocês veem, e em seguida alguns fatos curiosos da construção desse edifício, que assim, como ele é muito monumental, como ele é gigantesco, né? Tudo que a construção dele foi sendo documentada passo a passo, né? E a coragem dos operários que trabalharam nessa obra em não sei quantos metros de altura, sujeitos a ventos, chuvas, né? E fixar essas engrenagens pré-fabricadas, estruturais, que vinham de outros países, né? Assim, é impressionante, eu acho, a genialidade humana, sabe, em fazer uma obra dessa. Olha só essa imagem, e a gente vendo ali a Baía de Hong Kong, né? E aqui, olha essa estrutura desse edifício. Aqui os operários montando essa obra, tá? E o resultado é ele lá pronto, inaugurado em 1986, tá certo? Já vai fazer quase 40 anos, né, de existência, esse prédio que é um monumento da arquitetura contemporânea,
no que diz respeito ao high-tech. E aí, a outra obra que eu vou mostrar, é linda essa obra, é uma obra, assim, de uma escala incrível, é o aeroporto de Stansted, em Londres, certo? Ele lembra um pouco a solução do Centro Renault, que eu mostrei há pouco, certo? Só que ele adota o mesmo partido, de partir de um módulo gerador para solucionar todo o projeto. Isso é que eu acho legal, tá certo? E a escala desse projeto é completamente diferente do que eu mostrei há pouco, do gigante, né, de Hong Kong, do HSBC. Aqui não, a escala é mais humana e vocês podem ver as pessoas em relação ao hall de embarque e desembarque do aeroporto londrino. Partindo de um quadrado, um grande quadrado, um terreno quadrado, mais uma vez, Foster projeta um módulo para achar o todo. Então, vejam que a solução aqui é diferenciada de todas até então, tá? Em termos de desenho, de design de estrutura. E os pilares vão lembrar um pouco, faz uma analogia com troncos de árvores, certo? A arquitetura high-tech gosta dessas analogias, com fauna, com flora, vocês vão ver muito isso em Calatrava também, é bom fixar isso. Mais esboço, né, do arquiteto, ele tentando entender a parte de chegada e saída do aeroporto, os fluxos, que tem todo o estudo de funcionamento, organograma, fluxograma do programa em si, para chegar, então, a essa questão que nos interessa mais hoje, que é a solução tecnológica, né, do high-tech. E aqui, fixem nesse detalhe do pilar, que fantástico, que genial, sabe? E vamos aprender com isso, tá? Para fazer projetos grandes, tá? Vejam, ele parte desse modo, ele soluciona, aqui nesse pilar, ele solucionou elétrica, hidráulica, tudo que é sistema de instalação tá dentro dessa caixa aqui na base. E ainda soluciona a estrutura e, consequentemente, o espaço. A partir desse módulo que ele gerou e está aqui desconstruído para vocês entenderem a construção, né? Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, né? A base da cobertura apoiada nessa estrutura metálica como um tronco que chega e finaliza com essa caixa, tá? Que recebe essas instalações. Lembrando um pouco o croquis do Centro Renault, mais uma vez a gente constata a preocupação de Foster com a cobertura, com as questões climáticas, com as incidências solares. E vê aqui, olha, as clarabóias, tudo mais. E também a busca, né? Daqui o módulo é 36 metros. Lá no Centro Renault era 24. Aqui o quadrado é 36 por 36, certo? Então, baseado nisso, que é uma constante, é uma metodologia de projeto, digamos assim, dos arquitetos do high-tech, desenhar, prototipar, fazer a maquete física, fazer o protótipo na escala real para testar antes de construir tudo. Então, aqui está no centro de teste da estrutura, porque uma arquitetura pré-fabricada, fabricada em série, e que não pode ter erros. Se tiver um erro, o prédio foi embora. Então, a partir desse protótipo, dessa maquetação, digamos assim, certo? Ele vai testando com sua equipe, tá? Até ver o efeito espacial, estrutural, funcional, tecnológico dessa solução. E o efeito é fantástico, como vocês estão constatando. E mostrando mais algumas imagens renderizadas
dessas provas de projeto, certo? Um estudo da fachada desse edifício, tá? Então, a gente vê aqui, né, a preocupação também com a forma, com a plástica. Não é só funcionalidade, não é só tecnologia, mas também a busca pela beleza. Aqui, nesse detalhe, vocês observam nitidamente, né, como foi tratada a cobertura, com essas leves membranas que jogam a água, elas são levemente inclinadas e jogam a água para calhas que vocês veem aqui, que fazem essa captação e jogam através de canos para drenagem naquele esquema do pilar que eu estava falando, né? E aqui tem uma imagem do esqueleto desse módulo gerador, certo? E o resultado vai ser essa arquitetura limpa, fluida, transparente, permeável visualmente, que eu falo, né? Onde todos os espaços estão integrados, onde predomina a cor branca, um espaço mais clean, mas diria até com certo minimalismo interior, certo? E aqui, detalhe da cobertura, com essa clarabóia, que é assim, a grande sacada do projeto é a cobertura, e a estrutura, e o resultado plástico, né, do espaço, essa leveza, essa fluidez, né, e que cria sensação de conforto, bem-estar ao usuário. Realmente uma arquitetura admirável, essa do Norman Foster. E agora, para concluir os exemplos, eu vou finalizar com um projeto que ele desenvolveu há pouco tempo, entre 2012 e 2018, certo? É relativamente novo esse projeto. E que foge desses um pouco que a gente viu na questão da materialidade. E aí eu acho legal vocês verem que esses arquitetos, eles estão sempre o quê? Pesquisando materiais, pesquisando soluções. Não é à toa que Norman Foster é quem é, certo? Por quê? Por causa dessa pesquisa, tá certo? Vocês vejam que esse museu é um museu regional que fica na cidade de Narbonne, certo? Na França. Ocupa uma área verde e essa cidade é muito horizontal. As cidades europeias, elas têm essa característica da horizontalidade. Tá inserido na beira de um rio, tá certo? E que com parque, então a área verde, e ele quis fazer uma intervenção de uma forma muito respeitosa com o lugar, digamos até silenciosa. E o projeto é de uma racionalidade que eu acho incrível, sabe? E admirável que um arquiteto como Norman Foster, um escritório que tem a potência que ele tem, né, da marca, que fez obras, como eu mostrei, do HSBC em Hong Kong, projetar uma obra tão simples, tão elegante, tão discreta como essa que ele projeta agora, já bem maduro, tá certo? Então, vocês estão vendo que lembra muito, quando a gente olha assim de relance, uma obra moderna. Parece uma obra dos anos 60, né? E quando a gente vai ver a planta altamente modulada, racionalista, como se ele estivesse retomando a essência da sua arquitetura. Eu também achei bastante interessante a questão da escala do projeto, que se eleva sutilmente do solo, trabalha com pé direito baixinho, certo? Como vocês estão vendo. E, claro, os estudos, a metodologia de projeto, o desenvolvimento projetual, o processo projetual dele é o mesmo, de sempre. Desenhar, maquetar, testar e construir.
São essas etapas, certo? E a gente vê nessas maquetes a busca em solucionar o espaço interno, né, usando novas tecnologias de uma taipa prensada que ele vai usar. E aqui eu diria que ele estava influenciado certamente pela dupla Ezoc de Meuron, que a gente vai ver, tá? Que estava fazendo já essas pesquisas de materialidade alternativas, certo? A pele da estrutura é uma taipa prensada para essas paredes, certo? E o resultado dos espaços projetados são esses que vocês estão vendo. A estrutura da cobertura amostra, com esses fechamentos mais humanizados, menos industriais, não que não sejam industriais, porque são painéis industrializados, mas usando uma taipa de capim, terra, que Ezoc de Meuron tinha testado em alguns projetos anteriores. Usa também a madeira, tá certo? Para alguns fechamentos. O sistema de Word Frame, que é o sistema usando esses painéis, fechamento amadeirados, tá? E nessa foto a gente vê nitidamente a busca em soluções também na coberta, de jogo e luz desses espaços. E aqui, detalhes construtivos, vejam que o uso de máquinas, a pré-fabricação, a qualidade do concreto é muito patente nesses projetos do Norman Foster, seja a escala que for. E olha a qualidade construtiva dos encontros da madeira com o concreto, com a estrutura, né? É de uma limpeza impressionante, tá certo? E concluindo com esse detalhe que eu deixo para vocês aqui, tá? Visualizarem. E pedir que se fixem, complementem as informações, visitem o site do Norman Foster, entrem no Instagram, vejam nas plataformas digitais mais obra desse grande arquiteto que, sem dúvida, tem marcado o nosso cenário contemporâneo, tá joia? Eu vou encerrar a gravação para as perguntas internas.